Fala galera, beleza? Vou fazer um resuminho aqui do índice futuro rapidinho do dólar também, tá? O ativo, como eu disse ontem, como eu disse anteriormente aí no vídeo que eu compartilhei com vocês, hoje o índice poderia ficar um pouco mais travado, né? É normal, depois de andar 4.000 pontos, seria normal que ele travasse hoje um pouco, tá? Mas deu para fazer algumas operações e a princípio ele tá com uma característica aqui de um fundo, de um topo duplo, tá? Esse topo duplo ainda não foi acionado, ele chegou a violar aqui o fundo do dia, renovando a mínima do dia, porém deixou um martelinho, tá? Em seguida agora trocou a polaridade, rompendo essa polaridade ele pode buscar até a resistência novamente, porque enquanto ele não confirmar aqui o rompimento desse suporte, tá? Ele vai estar formando uma lateralidade, onde a gente pode ficar assim o restante do dia todo até a tentativa do rompimento da resistência. Por enquanto, rompendo aqui abriria até uma compra bem agressiva, né? Fundo 2, 3, região de suporte. Pode ser que aconteça isso, pode ser que também não. Por enquanto ele está dentro de um breakout, tá trabalhando aqui, oscilando entre a média de 20 acima e abaixo da média de 20, né? Oscilando nessa região. Deixa eu ver como é que está aqui a média de 50 também. A média de 50 períodos também está sendo costurada pelo preço. Então é isso aí, galera. Por enquanto a gente tem uma possibilidade de um topo duplo, tá? E também temos uma possibilidade aí de um breakout. Esse breakout, por enquanto, está prevalecendo mais o breakout, tá? Ó, por enquanto ele está nessa região de suporte, pode voltar para cima, ou ele pode estar armando aqui até um pré-pullback para romper esse suporte, tá? E ele rompendo esse suporte, aí sim confirma-se o topo duplo no intraday, tá? 60 minutos ele aparentemente fez só uma correção, né? Uma correçãozinha, acionou aqui até o 9.2, mas já estopou, tá? Eu não opero muito setups 9.2, 9.3, 9.1, mas pela configuração, né, quem entrou aqui por violação foi estopado. Quem tentaria comprar aqui para 60 minutos, que o rompimento da resistência também não foi nem acionado, não chegou a ser acionado, tá? Eu fiz duas operações no índice futuro, eu vou mostrar para vocês quais foram as operações. Vou dar um zoom aqui e vou botar aqui esta aba. Minha primeira operação que eu fiz no índice futuro foi pela VWAP, bem agressivo, tá? Venda nessa mínima, na mínima do candle 4, com stop na máxima do candle 4, tá? O ativo chegou a andar aí 200 pontos da operação, tá? Meu stop estava sendo de 160 pontos, 170 pontos mais ou menos, e o alvo aqui estava sendo de, o alvo não, ele chegou a andar, né? Chegou a pagar aqui 230 pontos, tá? Ou seja, ele chegou a cobrir o meu stop, tá? E quando ele chegou a cobrir o meu stop, ele rompeu o fundo do dia, tá? Esse aqui era o primeiro fundo do dia, chegou a romper com o candle 5, chegou a fechar abaixo do suporte prévio do dia, só que em seguida aqui esse candle número 6, o candle de 6, deixou uma certa dúvida, né, na continuação do movimento. Então eu acabei deslocando meu stop para cá, para o break-even, e que em seguida fui estopado, né, saí do trade aí no 0 a 0, não consigo evoluir. Meu objetivo aqui a princípio era buscar 100% do pivôzinho do dia, tá? 100% do pivôzinho do dia, que estava confluindo aqui com a retração de 38.2 de ontem, tá? Do dia de ontem. Então, a princípio, meu objetivo era buscar essa região, talvez fazer até um parcialzinho aqui em 61.8 e finalizar a operação aqui em 100% desse movimento, ó. Tá? Então, a princípio, meu objetivo era buscar essa operação. Como ele me tirou do trade, né?
Depois que o ativo me tirou da operação, me estopou no break-even, ele ficou aqui meio que de lado, né, meio que sambando nessa região. E eu entendi isso aqui até como como oco no time frame menor, tá? Um okoi num time frame menor. Acabei deslocando aqui meu gráfico para o time frame de 2 minutos, onde realmente tinha um okoi aí se desenhando no índice futuro, tá? Olha só que bonito, né? Em cima ainda mais da média de 200 período. Teve um realinhamento aqui 20 por 200, tá? Realinhamento de 20 por 200. Porém eu esperei um pullback. Eu não comprei na violação, tive que esperar um pullback. Esse pullback ele foi bem profundo, né? Ele chegou a bater novamente na média de 200, mas conseguiu ficar acima da média de 20 períodos, onde em seguida veio uma troca de polaridade forte, tá? Então eu comprei nessa ruptura e finalizei no fechamento do gap, chegando a pagar aí 500 pontos, um tradinho bem rápido, bem objetivo, tá? Essa foi minha única operação, usando o filtro de 2 minutos aí no índice futuro. E por enquanto, né, ele tá brigando aqui, formando pelos 2 minutos, está formando aí um repique, porém bem confuso ainda o índice futuro nos 2 minutos. Não gosto muito de analisar um cenário mais macro pelo time frame menor. Gosto de observar mais pelos times maiores, né, acima de 5 minutos. Como eu identifiquei esse possível cenário, quando eu joguei para os 2 minutos e vi a média de 200 realinhando com a média de 20, eu não pensei 2 vezes, só esperei o momento certo. Um pullback perfeito, né? Até se tivesse me dado um gift eu teria comprado, um gift ou inside bar eu também teria comprado. Por enquanto aqui o índice futuro está brigando esse suporte, romper essa máxima aqui, ainda há a possibilidade de compra para buscar essa região de resistência, tá? Mas como eu já fiz uma operação no índice, né? Eu fiz duas na verdade, uma no 0 a 0 e uma no consegui pegar esses 500 pontinhos aqui. Tá muito de boa, né? Hoje tá muito de boa porque pode ser um dia bem volátil. O dia pode ficar lateral, travado mesmo, depois de uma forte alta desta de 4.000 pontos aí para cima. Raríssimo, nunca vi. É a primeira vez que eu vejo um índice subir 4.000 pontos, né? Então pode ser que sim, ele esteja aqui acumulando, né, força, descansando ou respirando para poder fazer essa movimentação. Caso ele acione aqui esse fundo duplo, por exemplo, o objetivo dele seria buscar pelo menos as retrações como alvo, e as retrações aqui principais seria a retração de 50% desse movimento. Ó, como eu disse, ele acionou o fundo 1, 2, 3, uma região de suporte, né, pode buscar essa região de resistência. Enfim, se ele rompesse aqui esse fundo, como eu estava dizendo, né, se ele fazer uma movimentação para buscar, a princípio seria buscar as retrações como alvo para poder engrenar a continuação da tendência, tá? Porque como a gente está no diário dentro de uma lateralidade, a gente está dentro dessa lateralidade, dessa bandeira, um bandeirão, tá? A probabilidade dele vir buscar a resistência aqui é possível. Pode ser que não seja hoje, mas, né, ele pode chegar a violar a máxima e fechar aqui um spin top ou mesmo aqui este inside bar. Este inside bar, por exemplo, se o dia fechasse agora, tá? Se o dia fechasse aqui agora, dessa forma aqui, com esse candlezinho pequeno, um inside bar, também gift, né? Esse aqui me daria uma condição de gift. Na ruptura desse candle, ele abriria uma bela compra de continuação, até possível até o rompimento já dessa resistência, tá? A gente não sabe se ele vai terminar o dia dessa forma, mas é só um exemplo, tá, galera? Então, se ele fechasse dessa forma, né, tinha essa condição. Por enquanto, como ele pode estar fazendo aí um respiro, né, ou ensaiando um topo duplo num time frame menor, ele pode vir pelo menos até 50% dessa barra para poder ganhar força novamente e dar continuidade. Só que isso é num time menor. Como a gente está olhando aqui o diário, tá sendo mais agressivo,
ele só tem que fazer essas movimentações, ó. Ou ele pode fazer isso aqui e ficar lateral por um bom tempo, ou pode vir já tentar a ruptura dessas movimentações, tá? Essa bandeirona. Já no Ibovespa, o cenário é diferente, tá? No Ibovespa ele tá mais horizontal. O Ibovespa ele tá me dando uma característica mais de um breakout, não de um bandeirão, tá? Ele tá me dando uma característica mais de um breakout, porque tá mais horizontal, tá? Os fundos aqui estão ascendentes, ó. Então ele tá mais numa região de breakout. E olha só que interessante no Ibovespa. Agora que eu tô vendo, ele rompeu a máxima de ontem, chegou já a andar bem. Ele testou a média 20, veio fazer um belo pullback na média 20, né, e tá andando para cima. Então a probabilidade, já que ele já rompeu a máxima que o Ibovespa de ontem, tá? Ele pode tentar testar aqui essa região, né, de resistência. Tá? Pode tentar buscar esse teste aí. Nossa, agora os cachorros agora soltou, tocou o terror. Por enquanto, galera, somente isso, né? Esse aqui é o Ibovespa, jogar pro índice tudo. Por enquanto nada, né? Ó, ele rompeu, né? Acionou o gatilho de compra. É um trade muito arriscado, o stop também tá muito caro hoje, o mercado tá bem volátil. Ô cachorro, filha da puta. É o cachorro do meu vizinho, não é nem o meu. O cachorro do vizinho ainda por cima. Por enquanto nada, né, galera? Média flat, médias flats sem inclinação, a gente já entende que o mercado está lateral, tá? Tive a felicidade de pegar esses 500 pontos aqui no índice, bem rápido, bem agressivo. E é isso aí. Deixa eu ver o dólar futuro. O dólar futuro acionou um pivô de baixa, veio para a região de interesse, tá? Região de interesse compradores seria essa região, porque aqui formou-se um pivô de alta, tá? Deixou ontem praticamente aí desenhado um pivô de alta que abriu em gap de alta, só que o ativo veio fazer um pullback, tá? Esse pullback foi perfeito nessa região. Quem foi esperto e comprou aqui teve como pegar uma porcentagem. Não é um dos melhores trades, mas chegou a dar um bom resultado, tá? Por exemplo, aqui pegou na violação aqui, chegou a pegar 23 pontos, tá? Não é o melhor cenário também ainda para o dólar, como para um pivô de alta. As médias estão se realinhando, a média realinhando aqui de 20 com a 200. Estão vendo o realinhamento da média 20 por 200? Esse é o realinhamento 20 com 200, tá? Esse é um dos melhores estratégias que eu gosto de procurar entradas. Quando tem um realinhamento da média 20 com a 200, a gente procura uma posição de venda e entra na operação. Por enquanto aqui ainda não identifiquei nenhuma região de trade, a não ser nessa troca de polaridade que teve aqui, ó. Depois que ele perdeu o suporte, veio testar a resistência, trocou polaridade, abriu venda, ainda está um pouco travado, tá? Pode ser que venha buscar novamente esse fundo, o dólar, até porque já realinhou as médias, né, as 20 por 200. O dólar, no início, ele chegou a se desenhar uma bandeira de alta, tá? Essa bandeira, pela felicidade de muitos, não foi acionada. Onde tem uma bandeira aqui, gap, a gente sabe que temos um gap aqui, tá? Ou seja, temos um candle oculto. Essa foi minha bandeirinha, a bandeira que eu identifiquei. Rompeu a bandeirinha, só que não acionou o trade. E para sorte de todos, né, como não acionou, não tomaram esse stop aí, esse stop monstruoso, né? Porque se ele tivesse acionado aqui, né, já tomaria stop no mesmo candle que acionou o trade, tá? Então foi aí, o mercado foi generoso, né? Assim, de generoso não, foi piedoso, porque geralmente ele aciona e stopa já, né? Se for para stopar, ele aciona e já segue isso, buscando stop.
Ainda bem que não chegou nem a acionar, né? Que eu botei uma ordem bem aqui. E minha posição para buscar alvo seria justamente a média de 200 períodos. Como não acionou, ele já derreteu, tá? Então não aconteceu nada. Esperei um pullbackzinho aqui para mim poder ainda pensar numa venda, não aconteceu. E esse sidebar não me passou interesse de venda para me vender, porque a média 20 estava totalmente ascendente ainda. Poderia acontecer o que aconteceu, tá? Região de interesse aqui dos compradores, neguinho comprou. Região de interesse dos vendedores, neguinho vendeu, tá? Por enquanto, galera, agora o dólar, deixa eu dar um zoom aqui no dólar para vocês verem uma coisa. Eu estou dentro de uma ampla lateralidade também, tá? Uma ampla lateralidade. Eu vou botar nos 60 minutos. A gente está fazendo topos e fundos ascendentes, porém não é um topos e fundos assim dos melhores, né? Não é dos melhores, dos mais bonitos. Ó. Vou até ajustar aqui para esse topo, ignora esse topinho. Ou seja, a gente está dentro de uma lateralidade em tendência de alta. Não é um topos e fundos ascendentes tão bem presente, né? Tá um pouco mais que tá quase horizontal, tá? Eu até estava vendo toda essa região aqui como uma lateralidade. Ele tá mais para descendente do que ascendente, ó. Ou seja, na verdade ele está fazendo topos e fundos nessa região. Só que agora está fazendo uma lateralidade dentro dessa outra lateralidade. Dentro da tendência. E está fazendo uma tendência de alta dentro de uma tendência de baixa. Vocês conseguem entender, galera, o que eu quis dizer? O ativo está vindo de topos e fundos, né? Descendentes, ó. Topo, fundo, topo, fundo. E agora está fazendo essa movimentação. Na verdade, isso aqui não dá para considerar quase nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos ascendentes. Como ele se inverteu aqui, os topos ele está formando mais que, se a gente jogar até num time maior, está formando um fundo, tá? Exatamente isso, galera. Perdão aí. Ele está formando um fundo. Está formando mais um fundo. No diário, no semanal, tanto faz, está formando um fundo. O dólar, por enquanto, só, mesmo sendo do índice, né, fazendo um dia de descanso, um dia de respiro, pela forte tendência de baixa de ontem, pelo candle de venda muito forte de ontem, um sidebar hoje em cima da média de 20. Nessa condição aqui, se romper a máxima, se o dia acabasse hoje, fechasse dessa forma, amanhã, se romper essa máxima, ele tenta buscar a região de topo novamente, tá? Essa região. Se perder a mínima, ele vai vir buscar aqui fundo, tá? Por enquanto o dia não fechou ainda. A possibilidade de ele vir perder essa mínima e vir testar a retração de 70.6 mais uma vez, ou a possibilidade de vir buscar a retração do dia de ontem, tá? As retrações do dia de ontem. Como ele estava fazendo topos e fundos descendentes até esse momento presente, depois agora começou a inverter a movimentação, ele está formando aparentemente um fundo, né? Um fundo. Bem parecido com um fundo. Bem parecido não, é um fundo, né? Se a gente jogar aqui no semanal, a gente tem um fundo se formando. E a possibilidade desse fundo aí se valorizar é muito grande, tá? Pelo cenário macro. Então o dólar está muito lateral, galera. O correto aqui é pegar essa zona de suporte, essa zona de resistência e marcar. Mesmo assim ele fica bem complexo, né?
Eu teria que ampliar bem mesmo essa região. Dólar dentro de uma baita lateralidade, né? Então essa aí é o cenário do Zé Doleta. No índice a gente não tem nenhum pivô mais para projetar de baixa nem para alta. Esse pivô aqui de ontem ele cravou todos os alvos, tá? Este pivô aqui de baixo ele cravou todos os alvos. E esse espelhamento também chegou a buscar os alvos dele. Nos 5 minutos o ativo continua da mesma situação, tá? Vendidos aqui ainda segue dentro da operação. A possibilidade sim deve buscar essa movimentação de baixa, tá? O sinal do índice está bem baixista no momento, porque as médias, como é alinhado para baixo, o contexto é baixista. Mas não tem uma configuração assim bonita, né? Não tá tendo a configuração perfeita, uma configuração bonita pra gente imaginar aí um movimento. Tem que perder dólar para dar uma boa venda, vai ter que perder esse fundo, armando um pullback depois para poder continuar o movimento. E para compra, galera, só acima da média de 200, porque vai ter que tentar romper essa região de resistência, né? Isso aqui já é a resistência do dia e tem que esperar um pullback acima da média de 200 para poder abrir uma boa posição de compra, uma compra mais tranquila. Por enquanto, o viés meu aqui para o dólar é de baixa e o índice futuro continua na mesma, né? Tentando buscar resistência. Ó, já tinha acionado a operação e agora está indo buscar novamente a resistência, tá vendo? Com este cenário se desenhando aqui, tá? Com este cenário se desenhando, desconfigura o possível topo duplo que estava se desenhando, tá? Desconfigura o possível topo duplo que estava se configurando. Olha que interessante que eu já mostrei, eu acho a divergência, né, entre os topos. Ó. Divergência no FI forte, mas essa divergência só vai valer se perder esse fundo, se perder o fundo, né, o suporte aqui. Como não perdeu, deixou um candle de rejeição forte, tá me dando a entender que o ativo segue dentro de um range, tá? Então é isso aí, galera. Para não ficar tão repetitivo assim, eu vou finalizar o vídeo porque não tem mais nada também para falar. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Acho que não tem nada para fazer mais aqui no índice futuro, nem no dólar também, tá? O S&P segue em baixa, zerando a movimentação de ontem, já pegando aqui a retração de 78,6. Não conseguiu romper a máxima de ontem, né? Abriu em gap de baixa. Bem fraca e o S&P. Se perder esse fundo aqui, vai jogar o ativo para baixo. Vai perder um baita suporte. Só dar uma olhada aqui, galera, no em BB, né, nas ações principais aqui. Olha que bonita a tendência de alta, cara. Em BBDC. O bom é fazer operações de day trade, cara, que eu recomendo em ações, tá? Principalmente as mais líquidas. Olha só, 20 com 200 alinhado. Power breakout, acionou, fez pullback, abriu compra e foi embora.
Ó, pivô de alta, topos e fundos ascendentes. Perfeito, perfeito, perfeito. BBDC. Puxou muito bonito. Deixa eu ver o diário dele. O diário dele sentiu aqui, né, zona de suporte. Mesmo com o texto intraday aqui do índice futuro, ó. Sentiu, não conseguiu perder o fundo. Apoiado pela média de 200. Realinhamento 20 com 200. Rompendo essa região de resistência, tá? Como que a gente vai comprar aqui um possível swing trade aqui em BBDC? Depois que ele... Eu não vou comprar por violação, tá? No rompimento, a não ser que tenha muito volume e o OBV esteja dando um baita suporte. Se acontecer isto, se acontecer dele conseguir fechar no rompendo essa região, deixa eu só trocar a cor aqui. Se acontecer de ele conseguir romper essa região, tá? Conseguir se manter acima dessa região de rompimento, a gente vai esperar um pullback ou no rompimento, tá? Da resistência, um pullback de pós rompimento da resistência, ou até mesmo um de pré pullback aqui. O de pré eu acho que já dá para ser descartado. Agora temos a possibilidade só de um pós pullback e um pullback no rompimento, tá? BBDC muito forte, muito bonita aí a ação. Vale. Vale veio fazer pullback na média de 20, tá? Estava se configurando aqui um megafone. Você consegue ver esse megafone aí. Deixa eu tirar aqui esse rabisquinho. E esse pivôzinho de alto aqui, ó, tá muito bonito, tá? Se ele fechar um sidebar, abre até uma compra bem agressiva na ruptura aqui dessa resistência. O stop nessa região de fundo, com a possibilidade de buscar o que? Eu até buscaria um alvo diferente aqui, tá? Caso aconteça essa movimentação, dá pra gente fazer uma projeção do próprio pivôzinho, ó, que seria essa daqui pra cima. Tá? Esse seria aí um bom seria alvos para o para Vale do Rio Doce. Deixa eu só tirar essa linha aqui. Então, como ele está formando aqui esse megafone, a possibilidade de buscar essa região aqui, esse cruzamento de resistência aqui, essa confluência de resistência e de pontos importantes é bem possível, tá? Deixando esse inside bar, também abre compra agressiva no inside bar, abre compra na ruptura dessa resistência e também dessa outra máxima aqui, ou seja, 3 pontos aí de entrada que você pode pegar, tá? Se acionar, você vai pegar aí e buscar essa região aqui do 73,70 como alvo, tá? Rompendo essa região, a gente tem aqui 100% do pivô e 161,8 também do pivô, tá? Isso aí é alvo para o Vale. Você observa a média de 200 como ela está totalmente flat, né? Ela não tem inclinação de tendência. E aparentemente aqui, mesmo com o preço trabalhando abaixo dela, ela está querendo se inclinar para cima. Então o mercado está meio que precificando já essa movimentação altista. Deixa eu ver aqui no semanal. No semanal a gente vai ter, caso aconteça essa ruptura, tá? Caso aconteça a ruptura, vamos ter o realinhamento da média de 200 com a média de 20, ó. Vai fazer isso. E aí, meu filho, ele vai buscar um alvo macro, tá? Vai buscar lá o 100 novamente. Vale, tá bonito, tá? Muito interessante para aportar aí ou para fazer compra, tá? Deixa eu dar uma olhada em Petro parou na média de 50, quer ver? Parou na média de 50, pandeirão, tá? Eu não entendi isso aqui como um pivô de baixa,
Eu não gosto de fazer operações em ações contra a média de 50 períodos. Não gosto. Nunca gostei de fazer operações contra a média de 50. Então, essa possibilidade desse pivô aqui, para mim, mesmo com a configuração feia, não faria. Porque ele formou um topo. Você observa que ele formou um topo? Ele formou um topo. Ele não formou nenhum pivô decente de baixa nem de alta. Ele está formando um topo. Se romper esse topo, ele vai fazer o que? Tentar buscar a região do topo novamente. Então, para mim aqui, essa região esse pivô de baixa que não existe, tem que ser um pivô de baixa muito convicto, assim, ó, para eu poder pensar numa possibilidade de fazer um trade contra a média 50. Tá? Porque a média 50 para mim ela é um paraquedas de reserva. O paraquedas é a média de 20. O média 50 é o paraquedas de reserva. Se ele rompeu a média de 20, ele vai tentar buscar a média 50. E se ele parar na média 50, ele pode reagir na média 50. A média 50 tem uma importância significativa muito grande nos gráficos, tá? Principalmente na minha análise, nas minhas análises. Então, a partir do momento que ele parar na média de 50 períodos, se trocar até a polaridade aqui, me daria a condição de um PCC. Como ele não chegou a encostar na média de 50 exatamente, eu tenho certeza que ele encostou perfeitamente na média de 50 exponencial, tá? Deixa eu só conferir aqui. Exponencial. Olha lá. E aí? Testou ou não? Testou a 50 exponencial. Isso aqui pra mim é PCC. Rompeu aqui. A possibilidade de ele buscar agora aqui, já que ele rompeu. Aqui a máxima desse candle, a possibilidade de ele buscar essa região aqui é grande, tá? Muito grande. A única resistência vai ser a média de 20. Só que a média de 20 aqui nessa configuração, eu vou ter um envelope de média, um envelope 20 por 50. E esse envelope de 20 por 50, o primeiro candle que rompe esse envelope aqui, ou para cima ou para baixo, abre também possibilidade de operações, tá? Tanto na compra quanto na venda. Como a gente está em tendência de alta, a gente vai priorizar operações de compra, não é mesmo? Esse candle também, candle híbrido, tá? Eu chamo esse padrão de candle aqui de híbrido porque deixa uma sombra inferior grande e um corpo também grande. Então, para mim, ele é um candle híbrido. Eu aprendi esse tipo de candle com o Mário Pisani, tá? É um candle muito forte, apesar do volume dele ter sido fraco ontem. Apesar do volume dele ter sido fraco ontem, ele me passa sim um ponto aí de um candle híbrido, tá? Então a possibilidade de ele ir buscar essa resistência aqui é muito grande, tá? Pela condição técnica e gráfica. Não é que ele vá, de fato, tá? Eu não sei se ele vai. Ele pode estar acionado aqui como ele está acionando nesse momento. Ele pode acionar aqui, frustrar e vir estopar, tá? Há essa possibilidade. Mas pelo PCC, pela estratégia operacional, eu tenho aqui uma estratégia que está dando compra agressiva para buscar região de resistência. Isso vale tanto para o intraday também, tá? E outro setor bancário aqui, o YouTube. Gosto de analisar bem também o YouTube. YouTube já foi, né, velho? Olha só. Um cabeça ombro de continuação. Rompeu resistência. Quem procurou alguma operação nessa resistência aqui, no rompimento da resistência, já está buscando um bom alvo. Ou quem esperou o fechamento e saiu e comprou no fechamento ontem, também já está com um bom lucro aí, tá? Eu tenho que fazer a projeção, galera, desse trem. Deixa eu ver o semanal dele. Olha que bonito. 1, 2, 3 de compra. Comprou, stop era no fundo, já foi embora. YouTube, como ele tá numa lateralidade bem complexa, galera, uma região de resistência muito forte, tem que tomar cuidado, tá? Porque tá agredindo aqui, ó. Aqui é uma região, é até o TH do ativo, tá próximo de atacar o TH, né? Os 28,95, alvo nos
nos 29. Eu vou traçar um alvo micro aqui dele, tá? Como objetivo aí do ativo. Olha, onde está confluindo 100%. 100% é exatamente aqui no TH, tá? 100% no TH. Lindo, hein? Muito bonito, cara. O tube foi embora. Deixa eu ver BBAS também, o setor de banco, setor bancário, parou na média de 50 também. Ações, galera, geralmente aqui ações eu uso mais a exponencial. Para day trade no índice futuro eu já uso mais a aritmética, tá? O BBAS ele está formando um bandeirão, tá? Tá dentro de um bandeirão. Tem que vir a ruptura desse bandeirão aqui para gerar uma oportunidade de compra. BBSE rompeu o topo anterior. Esse é o topo anterior. Rompeu, abriu compra na segunda-feira. Ontem ele andou bem e hoje está um pouquinho aqui meio que travado. Pode ser que ele dê uma esticada ainda. Alvos para esse ativo aí. O alvo para o ativo. Já bateu o primeiro alvo, o segundo alvo lá em 30,47. Deixa eu só dar uma olhada em algumas ações aqui rapidinho. As ações que estão bem fortes. A B3 está rompendo ali, tentando romper resistência. B3 tentando romper essa zona de resistência. Está violando. Se deixar um candle negativo aqui, a possibilidade de ele vir jogar para cá novamente é grande, tá? Se deixar um candle baixista, vamos dizer, tá? Porque aqui está formando um fundo, então ele pode até jogar para cá ou tentar fazer um pullbackzinho aqui de pré-rompimento para romper. Deixa eu ver o semanal dele. O semanal está dentro de uma armadilha, tá? Mesmo assim, como a média 200 está apontando para cima, ela pode tentar romper essa região de resistência essa semana aqui e jogar lá para cima o preço a buscar essa região de alvo. Isso aí é a B3. Prio semanal parou na resistência, né? Subiu e parou nessa região de resistência. Ó, chegou a romper essa resistência, renovou. Acho que nem chegou a renovar máximos, tá? Parou no TH e agora tá fazendo um pré-pullback aí, se desenhando um pré-pullback para romper. Tá um pouquinho travado aqui, mas pode ser que seja um pré-pullback para tentar romper aqui esse TH e ir embora. A Magalu, né, a queridinha aí dos traders. Topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendente ativo. Eu já fiz uma compra nessa região, porém encerrei aqui. Eu fiz esse espelhamento todo aqui pra cima. Deixa eu ver até como é que é. Onde eu finalizei minha operação, bem próximo a 161,8. Ele pode subir mais, né? Só que agora tem que esperar o rompimento dessa média de 200. Apesar que como ele tá muito forte na alta, a possibilidade dele vir buscar essa região aqui agora é grande, tá? Essa região de resistência aqui. Pode buscar aqui os 7,60. Seria o próximo alvo essa região. Tá aí, 7,40 seria o próximo alvo da Magazine Luiza. A Mer, nada, Cielo subiu muito já, tá fazendo um pullback. Isso aqui eu tô mostrando no semanal, ou seja, no semanal já corrigiu bem, então no diário também corrigiu muito bem, tá? Então esperar aqui o rompimento da média de 20 períodos
primeiro candle rompendo aqui a média de 20 períodos abre até uma possibilidade de trade bem mais agressivo. Abre a possibilidade. Bem, as ações aí que eu costumo olhar são essas, né? Açaí também fazendo correção. Tem muita ação aqui, né? Mas não vou olhar mais só na ação Ambev aqui como é que tá. Ambev feia demais. Muito. Ela tá subindo em topos e fundos ascendentes, porém meio que travado, né? Bem volátil essa ativo. Um pouquinho travado. Ela rompeu essa LTB, fez pullback, foi para cima. Ele tá subindo topos e fundos ascendentes, mas tá subindo meio que travado, né? Mas tá subindo é o que importa. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo, tá? Olha o índice futuro aí como é que ficou, como é que tá se comportando. Realiando aqui média de 20. O objetivo, como eu falei, ele vai tentar atacar aqui essa resistência novamente, tá? Veio fazer um pullback na média de 20 períodos, compra bem agressiva aqui já. Compra bem agressivo, porém o alvo, como é um alvo curto, você tem que calcular aqui o seu risco retorno, se vai compensar realmente buscar. Beleza? Deixa eu dar a última olhada no dólar também. Ó, o dólar conseguiu, hein, galera? Troca de polaridade que eu falei, que tinha dado venda. Aqui foi a venda que eu falei. Nessa região de troca de polaridade, com stop nesta máxima. Entrada aqui. O ativo andou um pouquinho. E agora chegou num determinado alvo. Pode vir um pré-pullback para romper. Tá? Já armado. Com venda venda agressiva aqui. Mas agora eu preferia esperar aqui o rompimento até desse suporte aqui, tá? Se ele romper esse suporte aqui, se ele romper aqui essa região de suporte, que é a linha d'água aqui de ontem, aí sim ele vai vir buscar alvos macros, tá? Qual seria os alvos aí para o dólar já? Justamente esse pivô aqui, tá? O espelhamento aqui, onde ele devia testar 100%. Ele já testou 100%. Próximo alvo aqui 161.8. Se ele vir para buscar aqui, ele vai buscar aqui, ó, até 200%, que é a região a mínima de ontem, tá? Então esses aí são os alvos para o dólar. Beleza, galera, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham curtido. Vai ficar grande mesmo. Eu vou compartilhar, eu vou soltar esse vídeo aqui lá no YouTube. Vai ser bem mais fácil para vocês visualizar ele, tá? Tamo junto até depois do fim, galera. Fui!